A Câmara dos Deputados, aprovou um projeto de lei que estabelece hipóteses de coberturas de exames ou tratamentos de saúde que estão incluídos no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui ao vivo agora com vocês, onde eu estou aqui, Aninha, deixa eu voltar aqui ao vivo com a Mônica Hermílio, que está comigo agora, para saber com a Mônica essa aprovação desse projeto de lei, Mônica, o que é que muda para os usuários dos planos de saúde? Dá mais facilidade para os usuários, ou dificulta mais? Queria que você me contasse e nos atualizasse. Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde novamente. Vai facilitar, né? Quem vai explicar pra gente o que é que vai mudar de fato na vida do usuário, que já pena demais o usuário de plano de saúde, quem vai explicar pra gente é o Juliano Pessoa, ele que é advogado. Juliano, boa tarde, bem-vindo. O que é que muda de fato na vida dos usuários se esse projeto de lei for aprovado? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson, no estúdio e quem nos assiste. Veja só, esse projeto tem uma pauta bastante importante, eu diria, para toda a sociedade, especialmente para quem depende de plano de saúde. Aqui no nosso estado, para você ter ideia, são aproximadamente 970 mil pessoas que dependem e 49 milhões no país. Então, o plano de saúde está em pauta desde o início do ano. O que é que esse projeto pretende fazer? Alterar aquele conceito que foi decidido na decisão do STJ recentemente, que definiu o rol de cobertura obrigatória como taxativo, ou seja, em regra, as operadoras só devem cobrir o que está lá posto no rol, excepcionalmente algo que esteja extra-rol. E esse projeto pretende ir de encontro a essa decisão, deixando expressamente em texto de lei que o rol da ANS passaria a ser exemplificativo, ou seja, pode haver sim, como sempre foi, né, na jurisprudência do país, a cobertura, mesmo que não se conste no rol, ou seja, ali seria um exemplo de cobertura, mas não a totalidade da cobertura. E é isso que pretende o projeto, foi aprovado na Câmara já de forma muito ágil. Segundo o presidente da Câmara mencionou ontem, ele já deve ser apreciado pelo Senado provavelmente na semana que vem, e se o Senado também aprovar, ele já segue para a sanção presidencial e alterará a lei dos planos de saúde. Juliano, só para quem está em casa, né, entender, a partir dessa aprovação, então qualquer tratamento que o médico julgar necessário, mesmo que não esteja ali inicialmente no rol de procedimentos, se o médico julga necessário para o bem-estar e para a saúde do usuário, o plano de saúde vai precisar cobrir e fazer, é isso? Exatamente, havendo a aprovação e havendo a sanção pela presidência da República, assim passará a ser, né? Então aquele rol passará a ser novamente exemplificativo, né? Então não se deixará margem, vamos dizer assim, para interpretações, né, pelo Poder Judiciário e por outras instituições. Estará posto em texto de lei e assim deverão proceder as operadoras. Então, assim, é um clamor social que vem tendo, né? Na justificativa, inclusive, do projeto, o deputado traz isso expressamente, de que assim, a comoção social foi enorme em torno dessa pauta, né? Vários artistas, inclusive, se mobilizaram em todo o país por meio das redes sociais, com filhos, muitas vezes acometidos por situações excepcionais e que têm grande receio, naturalmente, de ficarem desassistidos a partir dessa decisão. Então, hoje, de fato, de se considerar que o rigor é muito maior do que já foi. As operadoras enrijeceram muito após a decisão do STJ, toda aquela análise que é feita para poder se aprovar ou não. Em regra, ela já negava anteriormente a decisão, hoje mais ainda, né? Então, ou seja, o que o beneficiário muitas vezes se depara é com a negativa de pronta da operadora e ele tem uma dificuldade, um caminho muito mais longo e mais detalhado. Por quê? Inúmeros requisitos são solicitados por parte dessa interpretação do STJ para que o beneficiário seja assistido por algo que não consta naquele rol. Então são requisitos cumulativos. Esse projeto, inclusive, ele também traz algumas ressalvas de que para ser coberto fora do rol tem que se ter evidência científica, naturalmente, né? E muitas vezes é isso que o profissional médico se fundamenta para poder prescrever. Tem que haver uma indicação, uma recomendação pela Conitec, que é o órgão que faz as inserções na lista do SUS, inclusive aqui no nosso país, e ter ainda uma reguladora de renome internacional, como o FDA americano, né? A europeia também tem a sua agência reguladora, que seria equivalente à nossa Anvisa aqui, que também recomende tal procedimento, ou medicamento ou tratamento. Essas são as recomendações, mas independentemente dele já estar na lista do rol ou não, é isso que muda e é crucial, de fato, que essa discussão permaneça existindo e ela foi para o lugar correto, né? Para o Congresso Nacional, que é quem representa os estados, a população, e essa discussão certamente não
não irá findar tão cedo ainda. Essa PL sendo aprovada, corre o risco dos planos de saúde reajustarem os valores? Eles podem fazer esse reajuste, de repente, para compensar, né, o aumento dos usuários de uso dos procedimentos? Olha, essa sua pergunta é bem interessante, porque assim, esse sempre foi um dos argumentos utilizados pelas operadoras, né, de que o custo não teria como ser represado por conta de ele ser surpreendido no meio do contrato ali para poder arcar com algo que é bastante oneroso para a operadora. Mas sempre foi assim, né? E a gente nunca assistiu nenhuma operadora quebrando por conta disso, né? Ao contrário, elas, mesmo no período de pandemia, que foi um período extremamente crítico, as operadoras só cresceram e não param de crescer, tanto em faturamento como em número de beneficiários, né? Várias pessoas fizeram ali mais um sacrifício durante a pandemia, mesmo passando por várias consequências econômicas, de se mobilizarem, pegar mais uma parte do seu recurso e contratar um plano de saúde que não tinha, com receio de ficar desassistido, caso fosse acometido pela Covid-19. Então, veja, é um discurso que na prática a gente não vê muita coerência com os números que são publicados reiteradamente pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Só o consumidor entra lá no site que está lá, periodicamente ela divulga os números da saúde suplementar no país e a gente só vê esses números crescendo e se elevando. Então é importante que o outro lado também seja visto, seja percebido, e é isso que o Congresso agora demonstra fazer, né? Trazer essa discussão de forma mais detalhada, mais criteriosa, com mais cuidado, pensando também na população que está do outro lado, que se sacrifica muito para pagar um plano de saúde. Tem previsão para a aprovação desse projeto de lei, para depois seguir para a sanção do presidente? Olha, segundo o presidente da Câmara mencionou ontem, ele acredita que talvez deve ter havido algum tipo de reunião, né, interna, mas ele acredita que a semana que vem o Congresso já faça a apreciação desse projeto e coloque em votação. Sendo votado, ele é encaminhado para a sanção presidencial, que geralmente em torno de 15 dias o presidente se sanciona ou faz algum tipo de veto. É o que se espera. Nesse meio tempo, se o usuário precisar de algum tratamento e o plano de saúde se negar a fazer, qual é a orientação que ele deve tomar? Qual é a providência que ele deve tomar para conseguir? Olha, é ótimo até para a gente esclarecer. Veja, é um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, ainda vai para o Senado para depois ir para a sanção presidencial. Então, ou seja, não está vigorando ainda. É importante que as pessoas saibam disso. Vale ainda hoje a interpretação que está vigente, que é essa última decisão do STJ, que definiu como em regra taxativa o rol da ANS. Então, ele precisa demonstrar que o que está lá posto no rol, Mônica, não atenderia a necessidade dele de saúde. Então, assim, o relatório médico é importantíssimo nesse momento. O médico precisa fundamentar bastante, com evidência científica, demonstrando os riscos daquele paciente não ser assistido com algo que está fora do rol, para que o paciente leve isso à operadora e tente ter o seu pleito assistido, atendido. Se ele não conseguir, é importante que ele busque ajuda junto à ANS. A ANS ela é muito ágil nesse sentido. Você pode abrir uma reclamação em face da sua operadora, ela reporta o caso e depois dá um retorno para o paciente. Ele pode buscar a ajuda dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, e se for o caso, a depender do contexto de gravidade e urgência do caso, é importante que ele busque também um profissional da área jurídica especializado na área da saúde para poder indicar como é que ele deve proceder, a documentação que ele deve reunir e, se for o caso, já buscar o Poder Judiciário. Juliano, muito obrigado pelas informações. É isso, Wilson. Aguardar, né? Esse projeto de lei ser aprovado e, sendo aprovado, segue ainda para a sanção do presidente. Wilson. Muito bem, maravilha, excelente, notícia boa. Obrigado, Mônica, agradeço ao doutor Juliano Pessoa também pelas explicações importantíssimas, né? Nada mais do que o seguinte, um projeto de lei que dá a autoridade necessária e mais do que justa do médico. É ele quem decide quantas vezes o paciente precisa daquele tratamento ou não. É isso. Não pode deixar isso na mão do magistrado, do plano de saúde, da parte comercial de um plano. Quem decide é o médico. Então, o projeto de lei é espetacular em relação a isso. E a gente vai continuar acompanhando, torcendo que vá para o Senado. Se não houver nenhuma modificação, vai direto, então, para a sanção presidencial, para que seja assinado e já entre em vigor para ontem. Tem muita gente que precisa que isso seja consolidado o mais rápido possível. Que boa notícia. Que bom. Vamos torcer e acompanhar de perto, tá?